tentar mais uma vez. Vamos ver se dessa vez sai legal o vídeo. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta desses vídeos, né, quero trazer aqui uma reflexão, de fazer esse convite para tirar um momentinho do dia para a gente poder pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer um diálogo, uma conversa aqui, né, através desse vídeo. Nos últimos vídeos eu tenho falado sobre questões relacionadas à tecnologia, né? E eu queria seguir esse tema e aproveitar esse ponto de vista do uso da tecnologia para a gente conversar um pouco sobre motivação. E pensar um pouco, refletir um pouco sobre motivação e até relacionado com a nossa qualidade de vida, assim, né? Qualidade de vida, saúde mental. A primeira coisa, né? Primeiro eu estou falando aqui em motivação, não com sentido de disposição, né? Ou de energia para fazer isso, aquilo, mas mais com a ideia de a gente conversar ou pensar a motivação como o motivo pelo qual eu realizo determinada ação, né? Para a gente poder pensar um pouquinho nos nossos motivos, naquilo que nos move, no porquê que a gente realiza, né, determinadas ações. E eu acho que quando a gente está olhando para o uso da tecnologia, ele nos dá uma perspectiva interessante para a gente conversar sobre motivação. Por quê? O que acontece? Na maioria das situações, vamos pensar, a gente pode estar ou motivado ou desmotivado a realizar determinada ação, né? Se a gente está falando de fazer exercício, limpar a casa, né, atividades, tarefas gerais, assim, né, que não relacionadas à tecnologia, normalmente o que acontece? Se eu estou desmotivado, eu simplesmente não faço, né? Eu precisaria fazer exercício, eu precisava dar uma caminhada, me mexer, mas eu não estou motivado, eu não quero fazer, eu não... E aí o que acontece? Eu não faço. Só que, quando a gente está falando do uso de tecnologia, aí tem uma coisa diferente, porque muitas vezes a gente não está necessariamente motivado. Vamos lá, pensa, quando foi a última vez que tu pensou assim, não, eu estou super afim de olhar o Instagram, ver o que as pessoas estão fazendo e não sei o que, ou então, eu estou super afim de passar a tarde inteira vendo vídeo no YouTube, ou então ver aquela série da Netflix, nossa, estou muito afim. Muitas vezes não acontece, ou pelo menos não é sempre que a gente usa esses recursos tecnológicos, que a gente está nesse estado motivacional, que a gente tem um motivo para aquele uso. Então, pensando nisso, o que eu queria propor aqui, né, que justamente a gente refletisse sobre um uso, e aí eu vou trazer, digamos assim, dois tipos de uso, né? Um uso motivado e um uso desmotivado de tecnologia. O que eu quero dizer com o uso motivado? É justamente o uso daquele recurso quando eu vou lá assistir uma série da Netflix, um filme, porque, nossa, eu ouvi falar bem, o tema é interessante, e aí eu estou assistindo, eu estou atento, estou prestando atenção, eu estou engajado, né? Eu estou ali presente naquele momento, realmente motivado a ver aquela série, ver aquele filme, enfim, fazer o uso daquele recurso. Agora, quando a gente pensa num uso desmotivado de tecnologia, a gente está falando às vezes daquele uso em que eu não estou atento, eu não estou engajado, né? O exemplo da Netflix, ele é bom porque às vezes a gente bota lá aquela série, aquele filme e tá assistindo, mas tá mexendo no celular, tá fazendo outra coisa, às vezes até começa a dormir no meio, né? Então, assim, é um uso que ele é desmotivado, e aí eu digo desmotivado na ideia de que a gente não tem um motivo claro, um porquê, uma razão para estar fazendo ele. A gente ainda está fazendo, mesmo sem ter claro para nós mesmos esse motivo e essa razão.
Então, acho que fica engraçado quando a gente fala de tecnologia, isso acontece muito. É muito comum a gente fazer um uso desmotivado de tecnologia, por diversos motivos, às vezes porque a gente está entediado, às vezes porque a gente não sabe o que fazer, às vezes por uma questão de hábito, ou então foi lá, né, veio aquela notificação, saiu um filme novo, eu fiquei sabendo, saiu uma série nova, né, Netflix sempre tem ali séries novas, não sei o que e tal, vou ver, né, e aí a gente acaba às vezes engajando nessa atividade, nessa tarefa, que a gente não sabe o porquê e qual a consequência disso. Muitas vezes a consequência desse uso desmotivado de tecnologia é justamente uma sensação de perda de tempo, uma sensação de que eu não ganhei nada com aquilo ali, uma redução do nosso bem-estar. Por quê? Porque eu despendi energia, eu estava fazendo uma coisa, mas eu não sei nem porquê. Eu não sei nem porque eu não parei para pensar porquê. Quando eu vi, eu fiz, e agora que eu fiz, eu gastei meu tempo, gastei minha energia, eu não ganhei nada com aquilo ali. Isso se torna uma coisa frustrante e até desmotivante, no sentido de diminuir a nossa disposição para, enfim, realizar outras tarefas. Por quê? Porque eu já gastei a minha energia fazendo aquilo ali. Eu já perdi meu tempo fazendo aquilo ali. Agora não dá mais tempo, agora não vou conseguir. Então, por isso que eu acho que quando a gente está falando esse uso de tecnologia, nos dá uma perspectiva diferente, ou costuma acontecer algo diferente com a nossa motivação. E aí surgem, eu acho assim, duas grandes perguntas, Por que às vezes a gente faz esse uso desmotivado de tecnologia e como a gente poderia aumentar o nosso uso motivado de tecnologia? Então, vamos começar no porquê que a gente costuma fazer, por que a gente faz esse uso desmotivado de tecnologia. E aí eu já acabei deixando escapar, Muitas vezes é por hábito, por costume. Então eu estou acostumado a fazer aquilo ali, eu me acostumei a chegar em casa, tomar meu banho, pegar um jantar e ligar a televisão, botar na Netflix, e não sei, e aí eu vou lá, eu vou fazendo, eu vou assistindo, mas aquela tarefa, aquele uso da tecnologia, aquela atividade, ela está ali simplesmente por um motivo de hábito, e não necessariamente porque contribui para a minha qualidade de vida. E quando a gente está falando até de uma ideia de aproveitar mais o momento, quantas vezes ter uma televisão ligada, ou tá mexendo no celular ao mesmo tempo, ou tá às vezes ouvindo um podcast, porque às vezes é muito comum, a gente botar um som de fundo, Por quê? E o quanto será que talvez aquilo não acaba só nos atrapalhando, não nos distraindo e nos tirando do momento presente, da tarefa que a gente realmente gostaria ou deveria estar fazendo, Então tem essa questão do hábito. Eu trouxe aqui também, essa questão da notificação. Então, quando a gente está falando de tecnologia, cada vez mais aplicativos, sites, celular, TV, cada vez mais as tecnologias ao nosso redor, elas estão mais, digamos assim, competentes em raptar a nossa atenção. Eu vou usar aqui o termo raptar, porque não necessariamente a gente está disposto a oferecer aquela atenção. Já faz um exercício, experimenta ir num restaurante, ou pega a próxima vez que tu for num restaurante ou estiver numa sala de espera, observa se tem uma televisão. Vê quantas pessoas que estão ali em volta estão olhando para aquela televisão. Tenta não olhar para a televisão, tenta olhar para outra coisa, tenta fazer outra coisa. Tu vai ver como às vezes é difícil. Vai ver como às vezes é difícil a gente não olhar para uma tela, para uma televisão, para o celular, a gente não acabar buscando alguma coisa para, de certa forma, digamos assim, consumir. Por quê? Porque justamente tecnologias de forma geral, e que a gente se diz que o recurso mais valioso hoje em dia, a matéria-prima mais valiosa que a gente tem hoje é justamente
a atenção, a nossa atenção, que a gente acaba entregando às vezes, né, para redes sociais, para YouTube. Isso vai virar, vai ser mercantilizado nas propagandas, vai virar consumo, enfim, né? Aí a gente entra em toda uma outra lógica de pensamento de como a nossa atenção está sendo mercantilizada aí, né? Mas outro motivo também que me veio quando eu estava pensando para fazer esse vídeo, de que a gente às vezes acaba fazendo esse uso desmotivado da tecnologia, é justamente por uma falta de reflexão, por uma falta de tirar um tempo e pensar, tá, mas o que que eu gosto? O que que eu quero fazer nesse momento? O que que eu tô a fim de fazer? O que que eu quero fazer? E aí eu tenho um exemplo engraçado, porque essa semana, enfim, né, deu cancelamento, teve um paciente que cancelou, outro adiantou, não sei o que, eu acabei indo, eu fiquei doente também, e daí eu acabei indo para casa mais cedo. E eu pensei, não, eu vou descansar, eu vou aproveitar que eu tô indo para casa mais cedo, que eu tô atacado da rinite, e eu quero dar uma descansada, relaxar para eu melhorar mais rápido, melhorar logo. O que que aconteceu? Eu tomei meu banho, comi umas frutas, eu fui pro meu quarto e quando eu vi, eu tava mexendo no celular. Eu tava ali, scrollando em rede social, olhando isso, olhando aquilo, né? Tava consumindo um conteúdo, fazendo um uso desmotivado. Talvez não só desmotivado, mas contramotivado. Porque a minha motivação era fazer nada, era descansar. E eu falhei. Eu falhei por quê? Porque eu estava ali fazendo um uso desmotivado da tecnologia. Enfim, por circunstância, estava ali parado, celular na mão. Aí eu vou fazer por hábito, por circunstância, por ver uma notificação, por falta de reflexão, estava ali fazendo um uso desmotivado daquela tecnologia, que com certeza não estava contribuindo para a minha qualidade de vida. E a gente entra, né? Por que talvez seja tão interessante ou seja legal quando a gente está falando em qualidade de vida, em saúde mental, né, em bem-estar, pensar sobre esse uso motivado e desmotivado da tecnologia? Porque quando a gente está falando desse uso desmotivado, normalmente a gente vai ter essa sensação de perda de tempo, essa sensação de falta de propósito, a gente vai ter uma diminuição na qualidade de vida. Quando a gente tem um uso motivado, a gente vai ter uma sensação de realização, aquilo ali serviu para algo, nossa, eu aprendi algo novo, eu vi uma coisa legal, eu tive uma emoção positiva, aquilo contribuiu para a minha vida, né? Contribuiu para a minha qualidade de vida, para o meu bem-estar, para a minha saúde mental. Então, assim, a proposta aqui desse vídeo, né, é justamente tentar te convidar a fazer essa reflexão e talvez pensar um pouquinho mais, tá, como é que está sendo o meu uso de tecnologia? Será que ele está sendo esse uso desmotivado, sem um motivo claro, sem uma razão, simplesmente por um hábito, por ter tido a minha atenção raptada, por uma falta de reflexão? Ou será que eu estou usando essa tecnologia de forma a contribuir para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida? Estou usando ela motivado, sabendo o porquê, sabendo qual é o meu objetivo, tendo uma experiência positiva, de uma sensação de realização ao utilizar essa tecnologia. Tem muita coisa por trás desse uso motivado e desmotivado, mas talvez o ponto seja, ou o início para a gente começar a mudar os nossos hábitos de uso de tecnologia, talvez diminuir um uso problemático e promover um uso mais saudável da tecnologia, seria justamente a gente começar olhando para essa motivação. Qual costuma ser a minha motivação de uso do meu celular, do meu computador, da Netflix, da televisão? Será que isso está sendo um uso sem propósito, sem motivação, desmotivado? Ou será que eu estou conseguindo fazer um uso com um propósito,
motivado dessas tecnologias no meu dia a dia. Enfim, essa é a proposta de reflexão do vídeo de hoje. Se isso te fez pensar alguma coisa, te fez lembrar de alguma situação, de algum caso que tu quer compartilhar, fica à vontade para escrever aqui nos comentários ou então entrar em contato comigo lá pelo Instagram, @psicologiadacoisa. Pode me mandar uma mensagem ali, né, um direct, que eu vou ficar muito contente em continuar essa conversa junto contigo.